A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Saúde. O colegiado é presidido pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Confira os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer presidir mais essa sessão ordinária da Comissão de Saúde do Estado do Espírito Santo. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Começo cumprimentando meu vice-presidente, colega, amigo, irmão, deputado Pablo Muribeca. Cumprimento o Alessandro de Moraes, gerente de regulação ambulatorial da Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Alex. Leitura e apreciação das atas. Ata da 6ª reunião ordinária. Dispenso a leitura das atas, considero aprovada e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 55, 2023, do excelentíssimo senhor deputado Urson Leal, justificando sua ausência na 6ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 9 de maio de 2023, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais. Ciente, à Secretaria da Comissão. Ofício número 41/2023, do excelentíssimo senhor deputado Zé Preto, justificando sua ausência na 6ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 9 de maio de 2023, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais. Ciente, à Secretaria da Comissão. Proposições recebidas. Projeto de lei número 250/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que obriga os hospitais públicos e privados, clínicas, consultórios e congêneres a comunicarem às delegacias de polícia, quando ocorrer atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais do Estado do Espírito Santo. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo o deputado Wellington Calegari para relatar a PL 250/2019, na forma do artigo 67, inciso 7º, do Regimento Interno. Projeto de lei número 185/2023, de autoria da deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. No uso das minhas prerrogativas constitucionais e regimentais, designo também o deputado Wellington Calegari para relatar a PL 185 de 2023, na forma do artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Nós vamos deixar a ordem do dia para discutir quando houver quórum. Vamos passar direto para a fase das comunicações. Com o intuito de levar a Comissão de Saúde para dentro dos municípios, um princípio pilar dessa presidência, e apurar as condições de funcionamento e demandas necessárias, conforme o cronograma aprovado no colegiado, fará as seguintes visitas. Dia 29/5/2023, segunda-feira, às 9 horas da manhã, Hospital Estadual de Atenção Clínica, EAC. Dia 6/6/2023, terça-feira, às 11 horas da manhã, Hospital Santa Casa de Misericórdia. Dia 12/6/2023, segunda-feira, às 9 horas da manhã, Hospital Santa Rita. Dia 26/6/2023, segunda-feira, às 9 horas, Hospital Infantil de Vitória. Dia 12/7/2023, quarta-feira, às 15 horas, Unidade Integrada de Jerônimo Monteiro. Dia 10/7/2023, segunda-feira, às 9 horas, Hospital Evangélico de Vila Velha. Dia 17/7/2023, segunda-feira, 11 horas, CRE Metropolitano. A Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Estado de Saúde do primeiro quadrimestre de 2023, a ser apresentada
pelo excelentíssimo senhor Miguel Paulo Duarte Neto, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012. A Comissão de Saúde recebe as visitas da Superintendente Regional de Saúde de Vitória, Cibele Pandini Almeida, e da chefe do NRA, Núcleo de Regulação de Acesso, Bianca Piumbini Rocha, para discorrer sobre o tema: os serviços realizados pelas superintendências regionais de saúde, ofertas de consultas, agendamentos de exame e suas limitações, por solicitação do deputado que vos fala. O objetivo desse convite, Bianca e Cibele, é informar a Assembleia Legislativa como é o funcionamento da superintendência, como é o funcionamento das regulações de consultas e exames, para que nós possamos somar forças à Secretaria de Saúde e à superintendência no intuito de oferecer realmente acesso ao povo capixaba. Então, aqui cumpre-se o papel de fiscalizar, mas, obviamente, que também o papel de somar forças para um ideal conforme, para um ideal que certamente é o mesmo da Secretaria de Saúde do Estado. Então, nós estamos aqui com o objetivo de nos aliar à Secretaria de Saúde no intuito de oferecer acesso. Então, tudo que for bom para o paciente é bom certamente para a Secretaria e com certeza é bom para essa Casa de Leis. Eu tenho a satisfação de recebê-las. Por favor, tome a palavra e somos todos ouvidos. Bom dia, primeiramente, né? Eu peço desculpas se por acaso eu ficar um pouco nervosa, porque eu nunca participei, né? Mas eu vou me apresentar. Eu sou Cibele, eu sou funcionária efetiva da Secretaria Estadual de Saúde, concursada, tenho 30 anos de Secretaria Estadual de Saúde, minha formação é administradora e já fiz algumas, né, especializações na área de saúde pública por trabalhar esse tempo todo. E hoje eu estou, né, como superintendente regional de saúde da região metropolitana. Então, eu vou discorrer de uma maneira geral sobre as superintendências, o papel delas e a regulação. Depois eu passo para a Bianca para ela entrar na especificidade do processo regulatório. Né, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, possui 4 superintendências regionais, mais 3 regiões de saúde, conforme o último plano diretor de regionalização. Então, nós temos uma superintendência regional na antiga região norte, que hoje é a região central norte. Então, nós temos uma superintendência localizada em São Mateus e uma superintendência localizada no município de Colatina, que atende a região central norte. A Superintendência Regional de Saúde de Vitória, que fica, né, responsável sobre a região de saúde metropolitana, né, que é denominada pelo PDR, que compõe a Grande Vitória e mais 23 municípios, né, do entorno. E a região sul. A particularidade da superintendência da região metropolitana, porque as superintendências, elas são uma estrutura da Secretaria Estadual de um nível tático operacional. Então, assim, as superintendências não são um nível estratégico de pensar políticas públicas, mas sim de colocar em prática, né, na região, representando a secretaria em cada local. Então, a Superintendência Regional de Saúde de Vitória, por estar concentrada na região metropolitana, que é a região que tem o maior número de prestadores de serviço, porque aqui se concentram, né, os grandes hospitais, as maiores tecnologias e também a maior população, porque também aqui a gente tem os municípios que têm mais população que Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, além de todos os demais, né, Guarapari, Viana, e a gente pega até Ibatiba, né, Santa Teresa, Santa Leopoldina, enfim, são 23 municípios. Então, a gente concentra tanto a maior população quanto a maior número de prestadores de serviço. E, por esse motivo, também, a gente tem a maior oferta dos serviços. A regional, ela tem contratos próprios, que são feitos, assinados e executados pela regional para prestação de serviço de exames.
as superintendências regionais não trabalham com a prestação de serviços hospitalares. Nós nos atemos à média complexidade ambulatorial, né? E alguns exames da alta complexidade, mas em relação a exames. A oferta de serviço hospitalar, ela está diretamente ligada à Secretaria Estadual de Saúde, pela rede própria de serviço, que são os hospitais do Estado, ou pela rede filantrópica e contratualizada, né? Privados, filantrópicos. Então, por exemplo, o Hospital Evangélico, a Santa Casa, o Hospital Santa Rita, o CAN, né? Que são filantrópicos e, na verdade, o CAN é público, né? O Santa Rita, Santa Casa, filantrópicos. Então, eles têm contratos ou convênios, né? Diretamente com a Secretaria Estadual de Saúde. Mas a oferta do serviço ambulatorial que esses grandes prestadores têm, ela passa pela superintendência, porque a superintendência é responsável por regular, né? E o que significa regular? Tendo a oferta de serviço e conhecendo a demanda, a gente fazer com que o paciente que tem uma necessidade, que ele está inserido, tudo é através do sistema. Então, assim, toda necessidade de consulta especializada ou exame, ele precisa obrigatoriamente estar inserido no sistema, que hoje a gente trabalha com o MV ambulatorial. A responsabilidade por inserir esse paciente no sistema é exclusivamente do município, né? O município insere a solicitação no sistema, descreve o caso clínico do paciente, e aí um grupo de médicos, porque a regulação é um ato médico, então um grupo de médicos reguladores avalia essa solicitação e classifica com prioridades, muito alta, média, né, baixa. Então, o sistema ele funciona dessa maneira. E a regional compete receber essa demanda, essa oferta, que os prestadores sejam os prestadores próprios, contratados, porque hoje a gente tem o CRE Metropolitano, né, que funciona anexo à Regional Vitória, que é um grande prestador de serviço de consultas especializadas, mas também a regional e também temos exames, né, que o CRE oferece, exames cardiológicos, exames oftalmológicos, mas também a regional, através de editais de credenciamento, né, então, todas as regionais, elas publicam editais de credenciamento que são públicos, né, publicados no site da CESA, com valor de tabela SIGTAP, que é a tabela SUS, ou a SUS Capixaba, que foi um avanço que o governo do Estado do Espírito Santo, né, teve, porque ele, entendendo a defasagem da tabela SUS, ela criou ela aportou um acréscimo de recursos para alguns procedimentos que foram devidamente publicados, né, para que a gente consiga ofertar de uma maneira melhor. Então, a regional ela também tem contratos com prestadores de exames e também de consultas, próprios, cada regional tem os seus, dependendo da necessidade, e a gente, com a oferta desses hospitais, do Santa Rita, da Santa Casa, do Evangélico, do CAN, do Hospital Central, do Jaime, do Dório, do Hospital Evangélico, do Hospital Estadual de Vila Velha, enfim, toda a rede hospitalar, ela trabalha com a oferta de serviço deles, a oferta ambulatorial, né, não a oferta hospitalar, porque o que a gente trabalha é a consulta de avaliação cirúrgica. Então, a gente tem dentro do sistema, e depois eu vou passar para a Bianca, que ela tem mais propriedade para falar especificamente, né, do processo regulatório. Então, a gente trabalha nessa lógica. Os municípios são insersores, a regional, por sua vez, através do Núcleo de Regulação do Acesso, associada à gerência, né, do Alex, que agora foi criada recentemente, mas que ela tem o objetivo de que os núcleos falem, né, que ela acompanha o trabalho dos núcleos regionais e é responsável também por essa oferta ambulatorial na organização do sistema e dessa oferta. Então, a regional ela faz esse papel de operacionalizar o sistema, né? Então, assim, nós, enquanto regional, regulamos, né, essa oferta, mas, por exemplo, o paciente que entra para uma... Vamos colocar um exemplo assim. Santa Casa de Misericórdia de Vitória, consulta de avaliação para cirurgia ortopédica.
Então, o paciente ele fica na nossa fila, ele é regulado, a Santa Casa abre as agendas, o médico regulador, entendendo a prioridade de cada um, regula e agenda, né, regula e coloca na agenda que o hospital disponibilizou, o paciente é atendido. Se o paciente for atendido e se verificar que ele realmente ele precisa de uma cirurgia ortopédica, né, ele precisa da cirurgia, então aí a Santa Casa emite uma IH, que é uma autorização de internação hospitalar, que precisa ser devidamente autorizada, né, pela Secretaria Estadual, que é por esse instrumento depois que ele consegue cobrar esse procedimento, e esse paciente fica aguardando aí já nessa fila interna do hospital, não mais nessa fila única, né? Então, as regionais têm essa prerrogativa de fazerem com que as políticas públicas de saúde sejam devidamente implantadas em cada região. Os municípios, cada regional tem uma comissão intergestora regional, que é uma comissão composta por todos os secretários municipais dos municípios, mais os membros da regional, que representam a Secretaria Estadual de Saúde. É uma comissão bipartite, legal, onde todas as aprovações necessárias, é o primeiro passo para aprovações, para habilitações de serviço e para outras pactuações na região. Essa comissão se reúne mensalmente e, dali, deliberamos, né, os assuntos diversos que compõem esse sistema de saúde. Acho que, de uma maneira geral, é isso. Né? Eu vou pedir a Bianca, que é a chefe do núcleo de regulação, que é responsável por todo esse processo regulatório, que descreva um pouco sobre como é feito, né, para que vocês compreendam um pouco mais. E aí depois a gente pode entrar com dúvidas e algumas coisas mais específicas. Perfeito. Com a palavra, Bianca. Bom dia. Também vou me apresentar. Eu sou Bianca, enfermeira de formação. Também sou servidora, né, estatutária da Secretaria. Há 8 anos atuando no Núcleo de Regulação e há 3 anos como chefe do Núcleo de Regulação do Acesso aqui da Superintendência de Vitória. A equipe, né, do NRA, enfermeiros, administrativo, nós fazemos toda a interlocução, toda a orientação aos solicitantes, aos profissionais das regulações municipais. A equipe de médicos que hoje são solicitantes do sistema, são eles que pedem as consultas e os exames, né, de média e alta complexidade. E, junto essa comunicação, né, tem a interlocução com os prestadores de serviço, com os profissionais reguladores. Então, a gente tem que construir instrumentos orientativos, né, que temos vários, que a gente, né, faz reuniões, divulga por e-mail. Estamos ali diariamente, né, respondendo e-mails, atendendo aos municípios, também ficamos atendendo presencial, né, sempre que há uma mudança, né, na regulação daquele município, de equipe, de coordenador. E, através disso tudo, nós vamos também, né, identificando as demandas e as necessidades do sistema. Temos a comissão de credenciamento organizado, onde a gente, né, constrói as TRs, com toda a necessidade, né, de aumento de oferta de consultas e exames. Temos algumas publicadas, temos hoje uma média de 30 prestadores de serviço com contratos de exames e consultas, hoje na superintendência, e fazemos, né, a questão da fiscalização desses contratos. E quanto aos contratos dos hospitais, como a Cibele falou, né, que são as agendas de maior complexidade, as cirurgias, nós fazemos o monitoramento, né, com a oferta disponibilizada, comparando ao que está no contrato, e encaminhamos isso mensalmente para a Secretaria. E fazemos toda essa organização, né, junto aos solicitantes, prestadores, profissionais. E Talvez você fale do processo regulatório, como que o médico avalia. Hoje a gente tem, em média, 215 itens de agendamentos, né, entre consultas e exames. 215, uma média. Não, itens de agendamentos, o que a gente chama assim, consulta em oftalmologia adulto, consulta em ortopedia adulto, são itens, né? Nós designamos com essa nomenclatura. E aí nós construímos blocos, né,
a gente tem organizado quais são os profissionais reguladores e, pela especialidade, a gente faz essa organização no sistema, né? As solicitações caem diretamente na tela deles, a gente mapeia isso tudo no sistema, aí cada um tem o seu item para avaliar, a sua fila para organizar e classificar, né? E fazer os agendamentos, que também é de competência dos profissionais médicos. Nós, internamente, fazemos também uma questão de reaproveitamento, né? A gente tem muito cancelamento na véspera, o município retorna com essas vagas na véspera, então, assim, não dá para fazer o agendamento de forma aleatória, então a gente tem organizado qual município aceita um agendamento mais próximo, com um dia que vai conseguir localizar o paciente, para estar reaproveitando, né, essas vagas o máximo possível. Temos prestadores também, né, que não estão aqui localizados na Grande Vitória, prestadores do interior, que a gente também mobiliza muitos municípios para tentar aproveitar ao máximo essa oferta, né, que é uma oferta preciosa, que às vezes nem temos aqui, mas temos ali no município, né, Guarapari, Santa Leopoldina, Venda Nova, enfim. Então, a gente está ali diariamente fazendo essa parte, né, operacional, de aproveitamento, de inserção das agendas no sistema. Como a Sibeli falou, tudo passa pelo sistema, né, MV ambulatorial. Então, tudo está ali de informação para a gente avaliar a fila, necessidade de aumento de oferta. Mais alguma coisa? Na verdade, assim, uma das coisas que eu acho que não falei é que a região metropolitana ela concentra uma demanda de todo o Estado. Cada região de saúde ela atende exclusivamente, por exemplo, a região Central-Norte e a região Central-Sul, elas atendem exclusivamente os municípios das suas regiões, diferente da região metropolitana. Pela região metropolitana concentrar a maior parte dos prestadores e prestadores únicos, né? Então, como o CAN, a Santa Casa, o Evangélico, que são prestadores com mais robustez, que são habilitados no Ministério da Saúde para várias especialidades. Então, além da gente atender a população da região metropolitana, que são esses 23 municípios, também nós recebemos demanda do Estado inteiro. Então, por exemplo, às vezes, uma oferta que é pequena, até porque ela é uma subespecialidade, então, é uma oftalmologia de plástico ocular, que é só o CAN que é o prestador. Independentemente da quantidade de oferta, porque o CAN só que é especialista nisso, porque tem um profissional, que é um profissional complicado de ter, que está habilitado no Ministério, independente disso, toda a necessidade do Estado vem para esse item. Eles inserem. Então, assim, a região metropolitana ela acaba sendo prestador de serviço para o Estado todo. Diferente das demais regiões, por quê? Na saúde, os municípios do interior, eles já é histórico que o acesso para eles precisa que o paciente se desloque, né, principalmente quando são ações de mais complexidade. Então, eles já têm organizado o transporte sanitário, que a gente chama, para trazer o paciente lá do município de Pinheiros até a região metropolitana, porque é histórico que o paciente do interior, quando ele precisa de um nível mais especializado, né, na saúde, ele precisa se deslocar, porque o município pequeno do interior não tem a complexidade da oferta. Porém, os municípios da região metropolitana é o contrário. A oferta sempre toda foi aqui. Então, a gente não consegue transportar. Eu falo assim, a gente não consegue porque os municípios não estão ainda organizados, até porque há pouco tempo que o Estado começou a expandir, desconcentrar essa oferta de serviços. Então, é mais complicado eu pegar um paciente de Vitória, de Vila Velha, de Serra, de Cariacica, e levar lá para o município de São Mateus para fazer um procedimento de saúde. Mas o contrário não, né? Os municípios do interior eles estão preparados com os transportes sanitários para trazer os pacientes para a região metropolitana. Então, talvez uma das dificuldades, quando vocês falam em dificuldades, é que hoje a gente está expandindo o serviço, até porque os próprios prestadores eles estão se desconcentrando desses 4 municípios, né, da Grande Vitória. Então, nós temos, por exemplo, o Hospital Padre Máximo, Venda Nova do Migrante, nós temos várias clínicas e hospitais em Guarapari, né? Nós temos Santa Leopoldina, que também tem um hospital, temos o hospital em Santa Teresa, e esses prestadores estão oferecendo serviço de média complexidade. Aí, na hora de transportar esse paciente, é que os municípios têm alguma dificuldade, porque o transporte sanitário deles ainda não está, eles não têm contrato com o transporte para fazer fora dessa região,
né, fora dessa grande vitória. Então, a gente, às vezes, fica com agendas vazias, a oferta de serviço que não é ocupada, porque realmente a gente não consegue colocar o paciente lá, porque os municípios ainda não se organizaram nesse sentido. Um exemplo disso é o Hospital de Venda Nova, o Padre Máximo, que o ano passado o Estado fez uma contratualização mais robusta, onde eles oferecem cirurgias ginecológicas, ortopédicas, otorrino, né? E aquela região do entorno aproveita, mas a gente poderia talvez colocar mais pacientes lá, mas a gente tem essa dificuldade por os municípios ainda estarem se organizando, até para Guarapari, né? Porque a gente pensa em Guarapari é do lado de Vila Velha. É muito difícil um paciente de Vila Velha ir para Guarapari, porque se o município de Vila Velha não consegue garantir esse transporte, né, o paciente também não consegue se deslocar sozinho. Então, às vezes, a gente tem ofertas que não são aproveitadas. Então, a gente fica com agendas vazias, com filas, mas a gente não consegue aproveitar. E isso também é uma grande causa de absenteísmo, né? O deslocamento do paciente, independente para onde que seja, ele dificulta o acesso. Então, o absenteísmo nos serviços é alto. Então, a gente sabe que mesmo o paciente precisando, né, a gente tem um absenteísmo alto em todos os serviços, em todos. Isso não é prerrogativa de um ou outro, nem de uma região ou outra. Na própria região norte, quando o superintendente estiver aqui, ele vai te falar que o absenteísmo de lá é alto. Aqui o nosso absenteísmo também é alto, para algumas coisas 40%, 30%, mas chega até 50%. A gente abre a agenda, os prestadores se esforçam em abrir a agenda feriados. Né? Nós tivemos agendas abertas no Jaime, dia 1º de maio, nós estamos tendo a agenda aberta agora, dia 23, que vai ser um ponto facultativo para o Estado, que é porque quando o prestador ele consegue usar a capacidade dele, né, de oferta, a capacidade instalada, mas aí é aquela dificuldade do paciente chegar. Né? Porque os municípios também, nos feriados, nesses finais de semana, não têm ainda esse transporte tão organizado. Então, são esses entraves que a gente precisa vencer, que eu acho que é uma questão que os deputados podem trabalhar nisso, porque o transporte sanitário ele precisa ser organizado, né? E é investimento também. A gente entende a dificuldade dos municípios, não é porque o município não quer, realmente é uma logística complicada. Eles têm, você imagina um município como Serra, com a extensão territorial que eles têm, com a complexidade que eles têm que pegar pacientes em todos os pontos e levarem para vários pontos diferentes. Então, assim, é uma logística bem difícil, e por isso a gente precisa trabalhar para aprimorar isso, mas o Estado hoje ele vem trabalhando com a lógica de levar, sim, o serviço da média complexidade mais próximo dos pacientes, para facilitar. Então, por isso se colocou serviços mais robustos no Hospital de Venda Nova, por isso a gente tem contrato com o Hospital de Santa Leopoldina, a gente tem clínicas de exames que estão se credenciando em municípios fora da Grande Vitória. Nós credenciamos uma clínica de oftalmologia, né, em Guarapari, nós temos clínica de ressonância magnética em Santa Maria, porque facilita o acesso daqueles pacientes, mas, ao mesmo tempo, a clínica tem uma capacidade de oferta maior do que aquela região ali, micro-região precisa, e, às vezes, não consegue encher, né, porque os pacientes de outras regiões não conseguem chegar, até porque nunca foi organizado para isso, então o município ainda não tem, porque não é simples e não é fácil organizar um transporte de pessoa. Um município grande organizar um transporte para vários locais ao mesmo tempo, enfim. Então, isso é... Como? O transporte sanitário é responsabilidade do município. Então, eles organizam da maneira que eles entendem melhor. Eles podem contratar serviço, alguns municípios contratam empresas de ônibus, de vans, outros usam carros próprios, enfim, o transporte é organizado e é prerrogativa do município. As câmaras técnicas, na verdade, a gente tem a Câmara Técnica da CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, que ela discute os assuntos antes de passar pela comissão. Né? Por exemplo, seria a Comissão de Saúde, ela discute os assuntos de saúde, né, para melhor avaliar. A Câmara Técnica funciona dessa maneira, analisando a questão legal e dando subsídio aos gestores para decisão, porque a CIR ela é uma instância de decisão, né, de aprovação, e ela é consensual, não é votação. Então, o trabalho das câmaras técnicas, eles se envolvem em quase todos os assuntos, mas não especificamente em assuntos próprios do município.
Mas eu vou te dizer assim, a Serra é um dos municípios que mais consegue transportar paciente. A Serra aproveita a oferta que a gente tem em Santa Leopoldina, a Serra consegue aproveitar a oferta que a gente tem em Guarapari. Então, assim, a gente consegue fazer, assim, claro que com a devida contato anterior, é quando a Bianca falou, porque o sistema funciona assim. A gente agenda com até 25 dias para frente, porque é um tempo onde o município tem que olhar o sistema, ver que o paciente dele foi agendado, entrar em contato com o paciente e organizar o transporte sanitário para aquele paciente ir. Então, o município só consegue retornar o paciente para a situação anterior, que é o que a gente chama assim, foi agendado, aí eu ligo, o município liga para o paciente João. Aí ele não consegue falar com o paciente João, não consegue avisar, ele vai no sistema e retorna para a situação anterior, quer dizer, retorna ele para aguardando regulação. E aquela vaga, ela volta a ficar vazia. Ela foi preenchida, ela volta a ficar vazia. Nós, esse ano, tomamos uma atitude de fazer que isso aconteça com, no mínimo, 8 dias. O município só consegue retornar para a situação anterior com 8 dias de antecedência. Menos que isso, não. Por quê? Porque se você cancela um agendamento com 2 dias de antecedência, você perde a vaga. É muito difícil, com 2 dias, o município entrar em contato com o município e garantir. Então, a gente pactuou com os municípios e colocou esse prazo, mas o município pode cancelar a solicitação. Ele não pode voltar para a solicitação anterior, mas ele pode cancelar. Então, a gente ainda tem perda de vagas por esse cancelamento, né? Por vários motivos, não se consegue avisar o paciente. Então, se cancela com 1 dia, com 2 dias, aí é muito... Por exemplo, pensa uma colonoscopia, que é um exame que tem todo um preparo. Eu não consigo encher uma agenda com 2 dias de antecedência, porque o paciente, além de ser avisado, ele tem que fazer o preparo, né? Então, essa questão do transporte sanitário, ela está sendo discutida aí, sim, pelas câmaras técnicas, porque é um assunto de si. Todas as vezes que a gente abre o serviço fora desse eixo da Grande Vitória, a gente leva isso para a Câmara Técnica, leva isso para si, para dizer que a gente abriu, para avisar para eles se organizarem, e eles se organizam. Então, mas só que a gente tem grupos de municípios que conseguem se organizar mais rápido para um local e aí precisa de mais tempo para outro. Então, como a Bianca disse, hoje o médico regulador, quando ele pega a vaga da oferta de, vamos dar como exemplo, Venda Nova do Imigrante, né, que é o Hospital Padre Márcio. Ele tem uma lista de municípios que aceitam o agendamento para lá e outros não, porque ainda não conseguiram organizar o transporte. Então, o processo regulatório não é simples, não é fácil, tem todas essas interfaces, né? E a região metropolitana tem essa característica de ser a recebedora da demanda do Estado inteiro. Apesar de que as regiões estão se organizando para terem essa oferta, o Estado tem trabalhado com essa desconcentração de serviço, a exemplo da oftalmologia, né, que a gente tem hoje uma oferta de serviço em Conceição da Barra, né, em Baixo Guandu, e do Sul, onde que é, Alex? Guaçuí? Cachoeiro e Alegre. Alegre. Cachoeiro é o hospital e Alegre é o contrato de credenciamento. Então, assim, porque é muito mais fácil para o cidadão, né, estar na região do que vir todo mundo para cá. Então, a gente tem trabalhado nessa lógica. O secretário Miguel já disse que nós vamos retomar a discussão dos polos, né, para que realmente o serviço de média complexidade, que hoje é muito mais fácil de se oferecer uma tomografia no interior do que era 10 anos atrás. Colocar um aparelho de tomografia num local, né, no interior era mais complicado. Hoje já existe tecnologia e demanda para isso. Então, assim, são essas interfaces da regulação que não são simples. É um processo bem complicado, porque a gente tem prazos, perfil. O que é perfil do hospital? O hospital ele tem um angiologista, mas o angiologista dele ele atende um tipo específico, ele faz um tipo específico de cirurgia dentro da angiologia. O outro hospital tem um angiologista que faz o outro tipo. Então, na hora de analisar o seu caso, o caso do paciente, o médico ele tem que avaliar se é para o hospital X ou Y. Não é uma coisa única, né? As particularidades dos exames também, às vezes, tem para pediatria, com alguma especificidade de sedação. Então, é um mundo bem complexo, né?
Mas é assim, por isso que a gente tem o especialista regulador, né? isso, por isso que a regulação é ato médico, porque o médico... E, às vezes, o que existe também? Quando a gente fala, muitas vezes eles perguntam e falam, está em opinião formativa. O médico do interior, porque só quem solicita é médico, ele tem uma senha do sistema, né? Ele consulta o paciente, insere no sistema, e aí ele descreve o caso clínico do paciente. O especialista regulador, quando ele olha, ele fica em dúvida, ou ele pede algumas informações ou mais, ou dá alguma orientação. Olha, faça um exame X antes de encaminhar para cá. Então, ele devolve essa solicitação para o médico com uma opinião formativa. E o médico precisa responder, né? Reavaliar o paciente ou responder assim, olha, isso eu já fiz, ou, né? Porque, às vezes, a maneira como é descrita não dá para o médico avaliar realmente a necessidade ou a gravidade, né? Porque uma coisa que é muito grave, se não for bem descrita, o entendimento pode ser diferente. Então, a regulação tem todas essas nuances. Perfeito. Eu vou conferir a palavra ao deputado Pablo Moribeca para que ele coloque os seus questionamentos e dúvidas. Com a palavra, o deputado Pablo Moribeca. Primeiramente, eu quero agradecer a presença, né, das exímias aí. São estatutárias, fico muito feliz em ver duas estatutárias aqui presentes, né, que conhecem e têm um entendimento de uma longa caminhada pública, né, de serviço público, e isso nos alegra muito, né, a gente, quando vê pessoas comprometidas, né, a estar aqui, a dar voz, e o segmento hoje da regulação é o sistema tão importante e tão relevante para o SUS, para que possamos fazer entrega, principalmente para os municípios pequenos, né, que têm uma defasagem de proximidade, né, principalmente com a capital, com a região metropolitana. E nós vemos aí, né, escutando, nós conseguimos entender o tamanho dessa complexidade, o tamanho das dificuldades que nós vamos enfrentar aqui com o mandato de deputado, né, junto com o nosso presidente, que está à disposição, né, de entrega de serviço público. E é um questionamento não só nosso, né, eu falo nosso porque toda vez que eu venho fazer falas, eu tenho que falar da Serra, né, que é o município onde eu resido, onde eu tive uma expressiva quantidade de votos, mas nós trabalhamos e temos um entendimento que a gente precisa fazer pelo Estado, do Espírito Santo, política pública, né, eficaz mesmo, né, para trazer benefício para o povo. Agora, a Serra, as pessoas que não estão cadastradas como diabéticos, né, essas pessoas que fazem hemodiálise e as pessoas que não fazem, elas vão para o meio próprio. Como vocês acabaram de falar, mesmo na região metropolitana, mesmo numa cidade tão grande como a Serra, que já é uma grande metrópole, ao meu ver, que é uma potência, a maior cidade do Espírito Santo, você vê, né, o retrocesso quanto a esse espaço para que as pessoas possam ser contempladas. Nós temos, além de várias e várias cirurgias, né, atrasadas há anos, nós ainda não temos o debate público, que é esse debate que nós estamos fazendo aqui dentro da nossa cidade. E aí eu penso que nós podemos trazer para essa Casa de Leis e para essa comissão um debate regional dessas situações, para que nós possamos passar para o secretário Miguel como está o tamanho de cada região. E aí regionalizando aqui, debatendo aqui, não só conosco, mas com os prefeitos, né, desses municípios, para que os secretários possam entender essa complexidade. Porque é muito difícil também para mim vir aqui e falar ou ter que cobrar uma situação onde eu também não sei qual é o entendimento desses secretários desses municípios, se eles estão tendo diálogo com vocês, o quão está sendo passado, o tamanho dessa dificuldade entre município e Estado, entre o atendimento do SUS e a regulação. Então, nós precisamos trazer realmente esse debate. Eu fico muito feliz, muito alegre mesmo, muito me felicita poder ter vocês aqui para a gente começar esse debate, para poder evoluir, né, para poder ter esse atendimento, não só nos municípios daqui da Grande Vitória, mas no nosso estado todo, que perecem tanto, e às vezes não tem voz. Nós precisamos dar voz para essas pessoas. Muito obrigado pela palavra, presidente. Muito bem.
Gostaria de parabenizar pela fala de ambas. Vocês explicaram o que é o sistema, né, como o sistema funciona da regulação. Né, mas eu gostaria de ouvir de vocês também, Cibele, quais são os principais gargalos que nós temos dentro desse sistema hoje, tanto em especialidade quanto em exames, para que a gente possa traçar realmente uma meta futura e chegar ao objetivo final, que é o acesso. Né? Como eu costumo dizer, enquanto tiver um capixaba esperando numa fila, o nosso trabalho não vai ter acabado. Nós precisamos ter fila zero no Estado. Parece utópico, mas não é. A gente tem que ter planejamento para isso. Até porque eu entendo que o absenteísmo é um problema a ser combatido, mas ele tem que começar a ser combatido com a gestão da fila. Né? Nós temos filas, e ontem mesmo eu estive visitando o CREFS de Vila Velha, e me apresentaram algumas filas. Não vi a documentação, mas me apresentaram de maneira oral algumas filas. E quando me fala que a gente tem 4.000 pacientes na fila para audiometria, por exemplo, eu me questiono, existem 4.000 pacientes para audiometria na fila realmente? Esses doentes estão na fila? Estão há quanto tempo na fila? Porque não se faz uma fila dessa em 30 dias. Né? Esses doentes estão vivos, para começar a conversa? Ainda semana passada nós estávamos discutindo a fila de cirurgia cardíaca pediátrica, com uma fila de anos, em algumas situações, e com patologias que, se esse paciente estiver na fila, ele não vai estar lá mais. Então, assim, será que as filas que nós estamos enxergando são filas reais, para que a gente possa traçar políticas públicas para amortizar uma fila que, em tese, pode ou não ser compatível com a realidade? Vou te dar outro exemplo. Fila de cirurgia bariátrica. A gente já viu paciente na fila lá no norte, o mesmo paciente na fila no sul, o mesmo paciente na fila da metropolitana. Aí fala, tem X mil pacientes esperando bariátrica. Mas será que são X mil pacientes realmente esperando bariátrica? E um sistema de custeio que é federal, FAEC, assim como, Pablo, a hemodiálise. A hemodiálise é custo federal. Não tem nem limite de produção. Tá? Você pode produzir. É FAEC. Não precisa estar no contrato. Né? Então, assim, eu acho que a gestão da fila, e quando a gente chega a ter 50% de absenteísmo, a gente tem que parar para pensar, é a oferta que nós estamos dando da maneira correta? Porque se eu estou ofertando 100 vagas de qualquer coisa que seja, eu tenho profissional, mate, med para 100 vagas. Senão não estaria sendo ofertado. E se eu estou utilizando 50, eu estou usando o recurso da melhor maneira? Então nós temos dois prejuízos, um com acesso e outro com gasto, que está sendo desnecessário. Até porque, quando você não cumpre meta de produção, de consultas, exames, cirurgias, ou o que quer que seja, os hospitais eles recebem glosas contratuais. Então, não só o povo perde, o Estado perde, os hospitais perdem, aí é uma cascata de perdas. Então, tudo isso termina onde eu comecei, na gestão adequada da fila. Né? Será que nós precisamos fazer um mutirão, um grande mutirão, para as top 5, para as principais filas do Estado do Espírito Santo, para avaliar se essas filas são de fato reais? Na minha avaliação, é uma coisa que tem que estar na mesa, Alex. A gente avaliar se a fila, de fato, é uma fila real. A gente tem que trabalhar com a realidade do fato. Né? É claro que esse não é um problema construído agora e nem é um problema que está parado. A Secretaria tem avançado todos os dias no sentido de combater a fila. Nós vimos ano passado mutirão de cirurgias, recordes de cirurgias eletivas sendo feitas, e tudo isso é mérito de planejamento. Eu estou aqui dizendo questões que nós vamos ter que avançar para oferecer uma saúde ainda melhor. Já sendo o Espírito Santo, deputado Pablo Muribeca, um dos estados que mais investe em saúde no país. A nossa per capita, por exemplo, de investimento em saúde é maior do que o estado de São Paulo, que é um estado modelo. Tá certo? Mas nós ainda temos que avançar em algumas questões de regulação. A formativa, que eu acho que foi um avanço, mas eu tenho batido na tecla. A formativa não será plena se o município não cumprir o papel dele de orientar o seu médico da ponta. Porque o que acontece, Pablo, é que hoje o médico do posto de saúde X é um, depois da manhã é outro, na outra semana é outro.
Esse cara que chega nunca mexeu no MV regulação, nunca mexeu no MV ambulatorial, né? Então, eu, por exemplo, eu sou médico, todos vocês sabem, eu tive 2 pacientes recentemente, um paciente, todos os 2 pacientes oncológicos, tá certo? Que tinham sido regulados. O regulador deu uma devolutiva, uma opinião formativa para o município, e essa opinião não voltou. O que aconteceu? 8 meses paciente esperando na fila. Ah, não tem acesso, não tem acesso, não tem acesso, eu vou no hospital, não tem fila. E cadê esse doente? A formativa que não voltou. Então, veja, não adianta a gente inventar um carro de luxo se quem vai usar não botar gasolina. Então, nós precisamos elencar que a responsabilidade também não é só do Estado. A responsabilidade é do Estado, município e federação. Tá certo? Cada um no seu poder. Mas dentro do nosso poder, nós temos que ter gestão sobre aquilo que nós estamos incumbidos de fazer. E aí sim, Cibele, eu entendo que a gestão da fila é competência nossa, tá certo? Não é aceitável um absenteísmo de 50%, não é aceitável. Ah, mas eu estou ofertando a vaga. Sim, mas você está ofertando, se ninguém está usando, você está ofertando no lugar errado. Né? E se está ofertando no lugar errado, você está gastando dinheiro que não deveria. Então, a gente tem que avaliar onde, por quê e o que está sendo ofertado. Tá certo? Eu compreendo todas essas questões, até porque eu tenho filas também. Já fui participante da gestão hospitalar, né? Fui diretor de hospital até pouco tempo atrás, eu sei bem o que é isso, e eu sei o que é ser glosado por um contrato que eu não consigo cumprir, mesmo tendo gasto para cumprir. Então, você me cobra um contrato, eu te devolvo o serviço, só que você mesmo, que é o gestor da fila, não bota o doente e me penaliza porque eu não cumpri o seu contrato. Então, espera um pouco. Concorda? Então, a gente tem que avaliar essas questões. E lá na minha Mimoso do Sul, por exemplo, nós temos uma tomografia parada, que não faz uma tomografia para ninguém, nova, comprada com recurso público, Pablo. Recurso da deputada Rose de Freitas, tomografia nova, 0. Serviço novo. Tá certo? E assim como certamente existem outros aí no estado do Espírito Santo espalhados por aí. E isso é uma meia-culpa que nós temos que fazer como deputados, deputadas, senadores, de colocar recurso onde precisa do recurso. Tá certo? Nós temos que ter esse discernimento. Não adianta gastar recurso público em local que não há demanda para o recurso que nós estamos despendendo. Isso é dinheiro público. Nós temos que ter responsabilidade na hora de indicar. Né? Claro que cabe a cada deputado, nem eu quero fazer juízo de causa disso, mas apenas uma lembrança de que nós também somos responsáveis. Nós também somos responsáveis. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouco, Cibele, sobre esse gargalo, que certamente há gargalos. Né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ver alguns desses gargalos. Né? Onde nós temos problema para que a gente possa avançar, tá certo? Aqui na região metropolitana. E eu queria que você me falasse também um pouquinho sobre essa tabela SUS Capixaba. Quanto que é pago por essa tabela para consultas? Tá certo? Exame certamente tem uma variação muito grande, cada exame, né? Uma lista enorme, mas para consulta, especialidade. E onde que é pago isso? É pago para os hospitais filantrópicos? É pago para a rede própria? Como é que é feito esse custeio da tabela do SUS Capixaba? Tá? E basicamente, essas são as minhas questões. O CRE Metropolitano, você falou que é o seu principal prestador de consulta e especialidade aqui, mas certamente os hospitais filantrópicos também têm a sua coparticipação dentro das especialidades que eles já são responsáveis. Aqui a gente não tem rede cuidar, não, né? Na verdade, na região metropolitana, nós temos uma rede cuidar em Santa Teresa. O município de Santa Teresa tem uma unidade da rede cuidar que faz consultas, exames e até alguns procedimentos cirúrgicos junto com o Hospital Madre Regina Prottmann,
e abrange 7 municípios daquele entorno, né? Santa Teresa, Santa Maria, Santa Leopoldina, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, acho que é São Roque do Canaã, né? Então, a única unidade Cuidar que está funcionando ainda daquele projeto inicial é em Santa Teresa. E como é que ficou isso? A Rede Cuidar hoje ela foi descontinuada? A Rede Cuidar não foi descontinuada. Todas as unidades... Guaçuí continua funcionando. Continua, todas Santa continuam Teresa, funcionando. mas não vai ser ampliado. Não, na verdade, hoje o Estado está trabalhando com uma lógica de polos, né, que é a mesma lógica da Rede Cuidar, é concentrar o serviço em algum município, numa região, numa microrregião. Todas as que estavam funcionando continuaram, não houve descontinuidade, e a gente tentou avançar. Por exemplo, Guaçuí, acho que foi um avanço, né, que foi o ano passado, nessa lógica da regulação formativa, da oferta de serviço, do cofinanciamento, e o secretário Miguel já sinalizou que a gente vai avançar nessa questão dos polos. Não sei se o nome, porque a Rede Cuidar é um nome, né, fantasia, mas a gente sim vai avançar para oferecer serviços de média complexidade em locais estratégicos, que a gente vai formar polos, ou micropolos, ou microrregiões, para que absorva essa média complexidade e esse paciente não precise se deslocar tanto, né? Então, essa lógica, o Estado continua trabalhando com ela e a gente vai retomar essas discussões, porque envolve, né, várias questões, principalmente em relação ao transporte sanitário. Se eu estou organizado para levar os pacientes para a região de Vitória, né, Grande Vitória, preciso me organizar para ter um transporte também para esse outro município que agora vai ser minha referência. Essa discussão ela continua e esse projeto vai ser discutido. O Estado vai reavaliar o plano diretor de regionalização, né, que é o que define as regiões, né, e talvez definir micro-regiões. Então, a gente vai começar um processo de discussão, porque na saúde tudo é dinâmico, né? O que era hoje não é mais amanhã. Como o deputado falou, precisa se discutir com o município, porque a questão das filas. Realmente, o paciente que ser colocado numa fila e ele ficar 2 anos lá, 3 anos, na mesma fila, sem ter ninguém olhado novamente para ele, aquela fila não é real. Por isso que, quando a gente oferece serviço e faz, por exemplo, um mutirão, que os hospitais fazem isso, quanto mais antigo você pega o paciente que está esperando, mais o absenteísmo aumenta. Porque o paciente ele não fica morrendo numa fila. Né? Geralmente, ele procura, com toda razão, os direitos, então ele tem acesso através de uma outra fila, de um outro prestador. Como você disse, ele entra numa fila e entra em outra. O sistema, como ele não unifica, ele é um sistema único estadual, mas os próprios prestadores têm sistemas próprios, e a filantropia também tem, né, uns atendimentos que não são todos destinados à saúde enquanto secretaria, e tem várias instituições que atendem, enfim. Esse paciente, às vezes, ele não está mais lá naquela fila. Ou ele agravou e foi para uma porta de urgência e emergência, e foi atendido, e foi feita a cirurgia dele, porque ele, de agudo, ele virou, né, um problema agudo e de urgência, ou ele conseguiu resolver de uma outra maneira. Então, realmente, a gente precisa trabalhar, e é isso que, com a criação da gerência do Alex, é a prerrogativa da secretaria, é olhar isso de uma maneira inteira, e em parceria com os municípios, porque, como você disse, o município é quem insere. Então, cabe ao município também, constantemente, reavaliar esse paciente e responder às opiniões formativas. Então, por essa troca de médicos, às vezes, assim, o médico que inseriu não está mais lá, aquele paciente não olha mais. Mas, assim, o município pode olhar, o sistema permite isso. O paciente ele é da unidade, e não é do médico. Então, a unidade pode estar olhando, e o próprio município tem acesso para olhar tudo isso. Então, é uma luta assim, que a gente precisa realmente trabalhar, discutir com os municípios, por isso eu me referi a CIR, porque é a instância legal onde a gente discute e onde a gente aprova, inclusive, as emendas parlamentares, né, que é uma prerrogativa de cada emenda que passa pela CIR e passa pela CIB estadual, para a gente realmente ver, é o ideal, é isso que a gente precisa, é comprar uma ambulância para o município, ou é colocar uma tomografia, né? Essa avaliação é muito importante que o deputado tenha esse conhecimento, porque, às vezes, ele acha, mas aí, quando você vai discutir com a região, você vê, não é esse o problema principal, é outro.
né? Então, é muito importante essa interação entre os poderes para colocar o recurso de uma maneira mais efetiva e eficaz. Eu vou passar para a Bianca para ela falar das filas assim, de especialidade, que a gente trouxe uma gama de relatórios, o Alex está aí ligado no sistema também, mas ela tem essas filas, para a gente dizer qual a especialidade. A gente, só reforçando que nós já temos na Regional Vitória 3 editais, né, Bianca? 3 editais abertos, que é quando a gente identifica essa demanda muito maior do que a oferta, a gente abre editais de credenciamento para que as empresas possam se credenciar. E aí, esse valor que as regionais usam é o valor da tabela SUS Capixaba, se houver uma diferenciação, ou o valor da tabela SUS nacional, né, o SIGTAP. Então, os credenciamentos são feitos somente pelo valor de tabela SUS, seja ela a SIGTAP ou a SUS Capixaba. Então, tem serviço que vocês credenciam com a tabela SUS convencional seca e tem serviço que é SUS Capixaba. O que tiver SUS Capixaba, a gente usa SUS Capixaba. Mas nem todos têm. Consulta de especialidade tem SUS Capixaba. A consulta ela é um valor de R$30. Isso, porque o SUS é 10, o Estado aportou mais 20, mas mesmo assim, algumas especialidades ou subespecialidades a gente não consegue contratar porque é um valor pequeno ainda. Mas nós temos contratação de cardiologia, de nefrologia, né, até de oftalmo, né, pela SUS Capixaba, exames, enfim. Algumas coisas a gente consegue avançar, outras não. E, inclusive, hoje, na Regional Vitória, nós estamos com processos abertos para a compra de alguns exames que a gente não conseguiu ter sucesso com o credenciamento, que aí a gente vai ter que fazer uma licitação para tentar comprar preço de mercado, né? Mas, assim, que são exames, a polissonografia, a eletroneuromiografia, que são complexos também. Os prestadores nem têm muito interesse de fazer em grande quantidade. Então, tem todas essas nuances. Mas a tabela SUS Capixaba eu não vou saber de cabeça, mas a consulta é R$30 e tem vários exames que foi dado um aporte, a gente pode buscar aí na portaria que foi publicada. Mas nem sempre, mesmo com o aporte, a gente tem sucesso na compra, porque é um valor que o mercado não aceita, né? Porque o mercado é oferta e procura, né? Então, a gente nem sempre consegue. Mas eu vou passar para a Bianca para ela dizer as especialidades de maior fila. Eu compreendo muito o que você está falando, né? Nós enfrentamos essa dificuldade lá no Sul de contratar profissionais médicos para algumas especialidades que realmente não existem no mercado, né? O Alex, gentilmente, puxou aqui a tabela SUS Capixaba. Ó, o que nós temos de procedimento de exame na tabela SUS? Endoscopia digestiva, que na SUS nacional é R$ 48,16, a gente paga R$ 99,34. Então, assim, é o dobro. Não, o complemento é R$ 99,34, a gente paga R$ 147,50. Então, assim, tabela SUS 48, a gente paga na SUS Capixaba R$ 147,50. E isso você paga para todos os prestadores? Enquanto regional, sim. A contratação isso é só aqui na metropolitana ou no Espírito Santo inteiro? No Espírito Santo todo. Toda regional contrata por essa tabela. Então, todos os contratos sejam feitos pelas regionais. Pela CESA, que são os contratos prestadores, mas eu não posso dizer porque não passa pela gente, né? Assim, o contrato é assinado pela CESA, a gente só monitora a oferta de serviço. E eu não sei se hoje os contratos deles estão abrangendo ou a SUS Nacional ou a SUS Capixaba. Okay. Mas as das regionais, sim. Então, a gente tem endoscopia, teste de esforço, ultrassonografia, ecocardiografia transtorácica, videolaringoscopia, que mesmo com a tabela, a SUS é 45 e a SUS Capixaba 81, teve um aporte de 35,50, a gente não consegue. Eu abri um pregão para comprar a preço de mercado e, mesmo assim, eu não estou conseguindo prestador, que é uma demanda alta que a gente tem. O nosso prestador hoje é o CREFS, e é muito difícil comprar, porque não tem nenhum prestador que consegue oferecer o volume que a gente precisa, e, inclusive, eu só achei prestador fora daqui, em Colatina, em outras regiões que são hospitais, assim, né? Mas aqui não há interesse, né? Porque são clínicas pequenas, que não têm uma capacidade instalada grande, e aí... Ai, Alex saiu aqui. Mas a gente tem vários exames. E aí a gente pode passar para vocês essa tabela, tá? E a Bianca vai falar das maiores filas. Só para pontuar uma situação importante que você falou, Sibeli, a situação do mutirão, que o Bruno também tinha falado, né?
E eu penso assim, eu já trouxe a questão do debate, né, municipalizado, para que a gente possa municipalizar esse debate com a regulação, para que os secretários possam ter esse entendimento. Agora, é importante também fazer o mutirão com o município, né, e o município participando desse aporte, sabendo como que está a situação dessas pessoas, porque foi o que o Bruno acabou de falar. Tem muita gente na fila esperando e que está entrando na fila hoje e que vai ficar na fila por pessoas que não existem mais naquela fila, porque elas já procuraram a segunda opção, uma terceira opção, que não era o SUS ou uma outra situação para que ela pudesse ser atendida, porque ela estava há muito tempo na fila, a defasagem é grande, a pessoa não pode esperar, porque senão pode acontecer de morrer e ela vai procurar uma outra situação para que ela possa ser atendida. Então, de realmente ver como que está isso, Alex. Sabe, eu acho que o primeiro passo, não só para o Estado, mas para que o município participe desse aporte junto a vocês, para quando a demanda chegar, ela seja verdadeira. Porque tem demanda para trás que não é mais verdadeira, porque ela não existe mais. Tá bom? Obrigado. Toda vez que a gente tem uma oferta de mutirão, a gente pactua com o município. E nessa pactuação, a gente pede ao município que ele faça isso, né? que ele realmente olhe essa fila. Com alguns municípios, a gente consegue um avanço maior, com outros não. Mas por isso que é importante que você falou o diálogo com eles, para que realmente o paciente que vai para o mutirão, ele tem que ser o paciente que realmente ele precisa, que ele está na fila, que ele ainda... Porque se você agenda de um paciente que não precisa mais... o absenteísmo vai aumentar. Então, realmente, essa é uma necessidade. Só complementando, né? A consulta, né, de maior fila hoje é de oftalmologia adulto, né, aquela consulta geral, geralmente que o paciente vai para uma triagem, para um exame que vai precisar de um óculos, e o exame é o de tomografia computadorizada. São 2 itens que estão no nosso edital, que está em fase, né, de publicação, está numa etapa antes da publicação, mas é uma consulta e um exame que a gente vai tentar credenciar pela superintendência para aumentar essa oferta. A oferta de oftalmo adulto hoje é de 1.230 consultas mês, em 3 prestadores de serviço, né? CRE, Santa Casa e Evangélico. São os 3 serviços que nos ofertam essa oftalmologia geral. E a nossa fila hoje é de quantas consultas? Então, essa fila, que é uma fila expectante, que a gente chama, né? Que está entre esse valor que 12.470, mas não são 12.470 já aprovadas pelo regulador. São solicitações que estão em opinião formativa, que não retornaram, solicitações do mês de maio que ainda estão para ser avaliadas, né? Mas tem essa numeração aqui de fila expectante. E a tomografia também, mesma coisa, 10.009, temos uma oferta de 1.500 exames mês, em 6 prestadores de serviço e também não temos credenciamento na Superintendência de Oftalmo Adulto e de Tomografia, mas nesse edital vai constar e a gente vai tentar credenciar também uma oferta bem significativa. Então, a expectativa é de aumentar a oferta mês, não mutirão, oferta mês. Não, um contrato, né, renovável, né, naquele período de 60 meses. Se trabalha com os prestadores na lógica do mutirão, né? Tanto que o evangélico, periodicamente, ele abre algumas agendas final de semana, à noite, em feriados, para a gente oferecer. Mas aí também a gente cai naquela questão de, assim, quem consegue trazer o paciente à noite? Quem consegue trazer no final de semana? Então, a gente acaba, às vezes, beneficiando o município que consegue, porque ele consegue trazer, então a gente marca para ele. Alguns outros que não, então não é o ideal, né? O mutirão ele tem que acontecer, mas para que todo mundo tenha acesso. O mutirão ele serve para apagar incêndio. Isso. Né? Ele não é política pública, ele é para apagar incêndio. Então, hoje nós temos lá 10 mil pacientes na fila de tomografia. Aí a gente pode fazer um mutirão, contratar e acabar. Mas se a gente não aumentar a pactuação, a fila daqui a 1 ano vai estar de 1 ano de novo, que é isso aqui que está acontecendo. Então, a gente tem que pactuar isso de alguma maneira. E aí passa para aquela gestão da fila lá de trás. A gente vai ofertar isso onde? Onde a fila está acontecendo. Não adianta ofertar lá em Soretama se a fila é em Cachoeiro. Né? Então, a gente precisa pactuar isso com a demanda e a capacidade instalada de cada hospital. Né? E aí, quando você me fala que tem município que se favorece em relação a outro, eu vejo que a gente tem que obedecer a capacidade instalada. Né?
Foi que eu cheguei numa visita técnica essa semana e falei com o gestor. Falei, qual a sua capacidade instalada? Porque se você não sabe a sua capacidade instalada, a gente tem que parar de conversar, né? Porque ali é o princípio de tudo, tá certo? Então, eu acho que esse é o caminho. Mas se vocês estão pensando dessa maneira, eu concordo totalmente. Eu acho que a gente tem que compatibilizar a oferta e demanda para a gente não criar uma nova fila no ano que vem e estar aqui falando de novo de gestão de fila, né? Então, acho que o caminho é esse mesmo. Na verdade, essa estratégia do credenciamento, ela possibilita isso, porque você credencia todo mundo, o credenciamento ele fica aberto na página. Por exemplo, se você entrar hoje lá, você vai ver que a gente tem os credenciamentos abertos. Então, qualquer empresa, a qualquer momento que tenha interesse, ela vai ser incorporada a essa prestação de serviço, né, desde que tenha demanda. Né? Perfeito. Então, ele é mais democrático e porque também... Quando a gente credencia num local que é fora do grande eixo, a gente tria a demanda daqueles municípios do entorno. Então, facilita para eles e leva mais perto. Então, o credenciamento é uma boa estratégia, mas nem sempre a gente consegue por causa da capacidade instalada. Nem Exato. todo mundo tem capacidade instalada para oferecer o que a gente precisa. Perfeito. Acho que, pelo avançar da hora e em respeito aos nossos ouvintes, telespectadores da TV Assembleia, nós vamos encerrar essa sessão ordinária. Eu concluo agradecendo imensamente a vinda de vocês aqui, tá, Cibele, Bianca e Alex. Essa casa é uma casa plural e essa comissão é uma comissão parceira do acesso. Então, entendam todo o nosso debate aqui como um debate propositivo, não com o objetivo de afrontar qualquer que seja a gestão, até porque eu me incluo nela, essa comissão se inclui nela. Nós somos parte desse processo que objetiva, no final de tudo, o acesso aos pacientes, seja lá quem for esse paciente e seja lá onde ele estiver no nosso estado do Espírito Santo. Então, muito obrigado. Tá, pela parceria de todos os dias, viu, Alex? Pela parceria, as portas abertas na Secretaria de Saúde, para o debate. Até mesmo quando o debate é divergente, nós temos uma porta muito aberta. Ainda ontem eu estive lá na Secretaria de Saúde, conversando também sobre temas levantados aqui nessa comissão, o acesso qualificado aos pacientes hemofílicos, e fui recebido de muito bom grado pelo subsecretário Kim, por toda a equipe da SAS também, e tenho nessa comissão uma comissão amiga, uma comissão parceira, uma comissão que quer ajudar o Espírito Santo. Então, a Comissão de Saúde convida a todos para participar da audiência pública de prestação de contas novamente, que será realizado pela Secretaria de Estado de Saúde do primeiro quadrimestre de 2023, a ser apresentado pelo excelentíssimo senhor Miguel Paulo Duarte Neto, em conformidade com o disposto no parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141 de 2012. Agradeço a Deus, agradeço ao gabinete, agradeço à Comissão de Saúde, à presidência da ALIS, diretoria das comissões permanentes, servidores da engenharia, tecnologia, repórteres da ALIS, taquigrafia e sonorização. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão. Convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária no plenário de Seu Cardoso, nessa Casa de Leis. Um bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Você acabou de assistir à reunião da Comissão de Saúde. Hoje os deputados conheceram um pouco mais sobre o processo de marcação de consultas e exames especializados. Mais informações podem ser obtidas pelo portal da Assembleia Legislativa ou nas nossas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você.